Pare um instante. O que você vai ouvir agora pode mudar sua vida. Palavra de fé. Pastor Samuel Vieira. Primeiro livro de Samuel, profeta. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25. A palavra de Deus diz: faleceu Samuel. Todos os filhos de Israel se juntaram e o prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Havia um homem em Maom, que tinha suas possessões no Carmelo, homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail, o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis a aquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuís tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhes fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: achem mercê, pois, aos meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi teu filho qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, do meu pão, a minha água, a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram, e tendo chegado, lhe contaram tudo segundo todas estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinge a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar a nosso Senhor, porém esse disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias do nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. Agora, pois, considere e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Então Abigail tomou toda a pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela ao seu marido Nabal. Enquanto ela cavalgando o jumento descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprover aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se à terra, lançou-se-lhe aos pés e disse: ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim, permite falar a tua serva contigo, e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor. Esse é o presente que trouxe a tua serva a meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então
tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida dos teus inimigos, este a arrojará como se a atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por teu tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que sem causa vieres a derramar, e te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-ás de tua serva. Então disse Davi a Abigail, bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, bendita sejas tu mesma, que hoje me tolhesse de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que fizesse mal, se tu não te apressaras e não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail que esta lhe havia trazido, e lhe disse, sobe em paz à tua casa, bem vês que ouvi a tua petição. E a ela atendi. Esta é a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, nem sempre é fácil discernir mover de Deus na nossa história. Há alguns textos das Escrituras Sagradas que a gente lê e a gente diz assim, rapaz, onde é que está Deus nesse negócio aqui? Quando você lê, por exemplo, a história de José, como leitor, você está sempre vendo uma frase que está ali na vida de José, dizendo assim, o Senhor Deus era com José. Mas quando você vai olhar os fatos da história de José, eu pergunto a mim mesmo, onde é que Deus estava nesse negócio? Onde é que Deus estava? Diz a Bíblia que José nasceu numa família complicada. Família que tem uma mulher só e um marido só já é complicado. Agora imagine 4 mulheres dividindo o amor do marido. Poligamia deve ser uma das experiências mais complexas da vida. Mas diz a palavra de Deus que os meninos cresceram vendo as mães competindo o amor do pai. Literalmente competindo. Comprava, manipulava, controlava, dominava, né? Era um caos. E para culminar, Jacó também não tinha sabedoria nenhuma para lidar com isso. Ele optou por um dos filhos, o preferido dele. Talvez pelo próprio temperamento, a gente se identifica com um filho que tem mais temperamento, essa coisa toda. O temperamento de José talvez fosse um bom temperamento, e diz a palavra de Deus que Jacó um dia vem e traz uma roupa de linho, das mais bonitas, e dá só para um filho, né? É como se você comprasse um terno bonito para o seu filho. Você tem 10 filhos na sua casa, 12 filhos, né? Você compra um terno bonito para um, eu trouxe um terno bonito aqui para você ir para a festa. Se a coisa já era ruim, agora ficou pior. Os irmãos disseram assim, e aí José começou a ter uns problemas também, oníricos, né? Tinha uns sonhos, um negócio meio megalomaníaco, com as manias de achar que era melhor do que todo mundo, e contava isso imprudentemente, e a coisa começou a pegar fogo em casa. Os irmãos disseram um dia, lá vem um sonhador, estavam no campo, vamos queimar esse sonhador, vamos ver onde é que vai dar os sonhos dele. E fizeram uma coisa absolutamente cruel com José. Venderam José aos amalequitas, que eram traficantes de escravos, e José foi levado acorrentado para uma terra desconhecida, numa língua que ele não falava, e ali José tem que comer o pão que o diabo amassou, literalmente. Vai para a casa de um homem, e ali ele começa a se dar bem. A Bíblia diz que o Senhor era com José em tudo quanto fazia. Ele começa a se dar bem, aparentemente está tudo ok, Deus começa a se manifestar na história dele. Dias depois a mulher do dono dele engraça com ele, um molecão sarado, 1,80 m de altura, 75 quilos de filé mignon. E a mulher começou a achar interessante aquele negócio ali, né? Disse, vem, deita comigo. Ele disse, eu não posso. Eu não posso por 2 razões. Primeiro, porque o meu Senhor, me deu todas as atribuições da casa, exceto você. Eu não posso. Segundo, porque eu temo a Deus. E a Bíblia diz que o Senhor era com José, e tudo quanto ele fazia era bem sucedido, mas a mulher insistiu, e a gente sabe o que deu. Um dia ela denunciou, disse, ele tentou me abusar de mim aqui, eu gritei e tal, não sei o quê, e a gente sabe, foi parar na cadeia. O Senhor era com José. Maravilha. Fantástico. Quando você fica 4, 5 anos como escravo, na hora que você começa a ter uma posiçãozinha um pouco melhor, o cara te joga na cadeia. E o Senhor é comigo? Igreja Presbiteriana Central, anunciando vida eterna.